Assim como em todas as outras edições de Copa do Mundo, a do Catar reuniu os principais craques do futebol mundial. Assim como o esperado, está tendo grandes jogos em todas as fases e muitos atletas estão se destacando. Com isso, já surgem candidatos a melhor jogador da competição e hoje veremos os jogadores destaques da Copa do Mundo. Mas antes de começar, deixa o like e se inscreva no canal se gosta de conteúdo de futebol. Thiago Silva. O zagueiro brasileiro Thiago Silva, apesar da idade, vem se destacando. Ele, que é jogador do Chelsea, está fazendo boas atuações e mantendo regularidade na competição. O defensor, que tem 38 anos, faz parte da zaga da seleção brasileira que foi pouco vazada, e ele está indo muito bem pela nossa seleção. Thiago Silva é um dos melhores brasileiros que estão atuando na Copa, e por suas atuações também se põe entre os grandes nomes da competição esse ano. Enzo Fernandes. O jogador argentino Enzo Fernandes também está tendo destaque. Ele, que tem 21 anos, atualmente joga no Benfica e, mesmo sendo jovem, está jogando muito bem no Mundial. Enzo atua como meio-campo e vem ajudando sua seleção nos jogos dessa Copa. Apesar de sua pouca idade e poucos jogos na seleção, o jogador já marcou um gol nessa Copa, que foi contra o México. Suas boas atuações ajudaram a Argentina a se classificar e ele é um dos destaques da Copa atualmente. Casemiro. O volante brasileiro também está sendo um dos destaques. Casemiro joga no Manchester United e, desde quando jogava no Real Madrid, é um dos melhores do mundo em sua posição. Na função defensiva, ele continua sendo um dos melhores e na Copa mostrou isso. Aos 30 anos, ele está muito bem pela nossa seleção e até marcou o único gol da vitória do Brasil sobre a Suíça. E com boas atuações nos jogos da nossa seleção, está entre os melhores da Copa. Olivier Giroud. O centroavante francês Giroud também está se destacando nessa Copa e está entre os melhores. O jogador de 36 anos é um dos artilheiros da Copa, com 3 gols marcados, e é muito importante para o elenco vitorioso da seleção francesa. Durante essa Copa, o jogador do Milan atingiu uma marca importante. Além de marcar os gols, ele se tornou o maior artilheiro da seleção francesa durante esses jogos da Copa. Apesar de já estar veterano, Giroud superou seu desempenho em 2018 na Rússia e, além disso, vem sendo um dos melhores a atuar no Catar. Richarlison. Outro atacante que está sendo destaque na Copa é o brasileiro Richarlison. Ele joga no Tottenham e está vivendo uma grande fase pela seleção brasileira. O jogador do Brasil tem 25 anos e nos jogos da nossa seleção na Copa também marcou 3 gols. Com grandes atuações, principalmente no jogo contra a Sérvia, o Pombo também é um dos artilheiros da Copa e é um dos candidatos a craque da seleção brasileira no Catar. O camisa 9 do Brasil está jogando muito e é um dos grandes craques dessa Copa. Antoine Griezmann. O ponta Griezmann, que atua pelo Atlético de Madrid, é outro dos grandes nomes do futebol mundial que está fazendo bons jogos. O jogador francês ainda não marcou nenhum gol na Copa, mas apesar disso vem fazendo boas exibições por lá. Ele já deu uma assistência na competição e é um dos criadores de jogada da França. Hoje em dia, Griezmann tem 31 anos e, embora não esteja em um bom momento no clube espanhol, está colaborando muito com sua seleção, e não é à toa que é um dos melhores dela. Vinícius Júnior. O ponta do Real Madrid é outro dos brasileiros que está se destacando. O jogador de 22 anos está há mais de um ano entre os melhores do mundo e teve muita expectativa em cima dele. Até o momento, ele vem sendo um dos melhores brasileiros no Mundial e vem respondendo a essas expectativas. Ele marcou um gol e deu 2 assistências na competição, além de ser um dos mais participativos nos jogos do Brasil. Vini Júnior realmente é um dos destaques da nossa seleção e de toda a Copa. Cody Gakpo. O holandês Gakpo é outro que faz a diferença em sua seleção. O jogador do PSV fez 4 jogos e marcou 3 gols, ajudando bastante a Holanda. O ponta-esquerda de 22 anos, apesar da idade, já está entre os melhores. Com atuações regulares em todas as partidas que jogou,
Gakpo é um dos melhores jogadores da Holanda e é um verdadeiro destaque nessa Copa. Bruno Fernandes. O português que atua pelo Manchester United está se destacando. O jogador está com bons números e desempenhos incríveis na Copa. Bruno Fernandes é meio-campo e, apesar de não ser um jogador tão ofensivo, acumula 2 gols e 3 assistências. Ele tem 28 anos e nos jogos que esteve presente foi muito importante para a seleção portuguesa. Bruno está jogando muito bem por sua seleção e é um dos principais jogadores do elenco. E assim como esses outros, é um dos melhores jogadores da Copa. Lionel Messi. Um dos jogadores cotados a craque do Mundial é o argentino Messi. O jogador do PSG está jogando muito bem, apesar da idade. Messi é o principal jogador e líder da seleção argentina, e mesmo estando com 35 anos, está jogando muito bem na Copa. Ele marcou 3 gols e deu uma assistência na competição, e é um dos melhores jogadores dela atualmente. Messi comanda a seleção e é outro dos muitos destaques dessa Copa. Kylian Mbappé. Falando em jogador destaque, o francês Mbappé se encaixa muito bem entre esses nomes. O parceiro de Messi no PSG é o principal jogador da França e um dos melhores de toda essa Copa. O jogador de 23 anos já é o artilheiro da competição, tendo marcado 5 gols. Além disso, Mbappé deu 2 assistências para seus companheiros e participou de boa parte dos gols da sua seleção. Desde 2018, onde a França foi campeã da Copa, Mbappé está entre os melhores do mundo e dessa vez, jogando no Catar, não é diferente. E ele, assim como os anteriores, está se destacando e sendo um dos melhores da Copa. E aí? Quais outros jogadores estão se destacando nessa Copa? Deixe nos comentários. O vídeo vai acabando aqui, mas se você gostou, deixe o like. Assista outros vídeos do canal e se gostar do conteúdo se inscreve, ok? Valeu!